pessoal, hoje estou aqui no tradicional dia do vlog, né? Mas eu hoje abandonei o vlog, afinal de contas seria vlog comigo sozinho, mas afinal de contas são todos viajando de férias, Natal, Ano Novo, tudo mais. Então hoje o Jordelei veio aqui gravar o tradicional quadro de sexta-feira dele, que é com os mentores, é com ele conversando, o Jordelei responde, e então nós vamos conversar. Eu reservei aqui umas perguntas para fazer para ele, que são as mais interessantes que eu achei que vocês iriam achar sobre a espiritualidade, o mundo espiritual. E vai ser muito curioso todas elas. Jordelei, primeiro eu queria ver contigo, porque às vezes tem a palestra com os mentores, às vezes tem palestra contigo, às vezes tem o Jordelei responde. Porque agora o lar de Juliano está de recesso de férias, né? Então por isso a gente não está vendo tanto as psicofonias que vocês tanto pedem. Mas voltará ao normal ano que vem, né? Claro que sim. Começa na primeira sexta-feira do mês de janeiro, agora já começam os trabalhos normais na casa. E, gente, então, olha só as perguntas que eu reservei para ele. Primeiro, eu queria uma coisa muito curiosa que tu contou uma vez, é que tu passou por uma cirurgia espiritual dentro de um ônibus. E as pessoas ficaram perguntando assim, mas como? Se o ônibus estava em movimento, como que os espíritos estavam fazendo a cirurgia dentro do ônibus? Explica para nós essa história. Pedro, é tão engraçado porque as pessoas, elas têm uma visão muito distorcida da espiritualidade. Eles acham que a gente precisa estar extremamente formalizado, para a cirurgia tem que ser deitado, para tomar um passe, tá? Enfim, tudo tem suas regras, né? Mas a realidade é um pouco diferente. Essa cirurgia foi muito bacana, porque sempre que eu tenho a possibilidade de visitar médiuns que trabalham com psicofonia, eu visito eles. E nessa época, o médium João de Deus estava em Três Coroas e eu fui lá para ver o trabalho, queria conhecer o trabalho dele, né? Por fim, mas não é sobre esse o assunto que nós vamos entrar hoje. Inclusive até eu já dei pergunta assim, tá, mas será que falamos? Porque, né, está num momento polêmico dessa história. Claro, é que a gente tem que levar em consideração, acima de tudo, né, o que Jesus nos ensinou. Para mim, Jesus sempre vai ser o guia, o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que atire a primeira pedra quem nunca errou. Eu não posso atirar nenhuma pedra porque eu já errei demais. Então não tenho o que fazer, Pedro. Os dos erros assumidos por ele, espiritualmente terá o seu preço, né? Pelos acertos assumidos e pelas coisas boas que ele fez, terá muitos benefícios e muito aprendizado. Então assim é a vida de todo mundo. Mas, bem, fui lá, conheci. Quando eu estava sempre atrasado, então eu tinha que voltar para Santa Maria, 450 quilômetros aqui de Santa Maria. Quando eu estava quase chegando em Santa Maria, faltava uns 70 quilômetros mais ou menos, eu estava naquele dorme e acorda, né? E eu escutei um barulho diferente, assim, mas não é um barulho que eu possa dizer, o barulho de pneu, o barulho... É um ruído diferente. E naquele momento eu olhei pela janela, porque eu estava sentado na janela, e vi uma caravana espiritual, né? Muito rápido, assim, impressionante. E aquela caravana espiritual parou exatamente do lado do ônibus. Os espíritos passaram para o ônibus. E era uma caravana, qual era o estilo do veículo? Era como se fosse um trem sem rodas. Era como se fosse um trem sem rodas. E muito parecido aquilo, porque tinha vários vagões, assim, era maior que um ônibus, é como se fosse um ônibus bitrem, então podemos usar assim, né? E porque eu vi dois vagões, assim. E aqueles espíritos desceram, e ali eles estavam sobre o comando de Dr. Bezerra de Menezes. Eles desceram para dentro do ônibus? Sim, passaram para dentro do ônibus. Me cumprimentaram. Começaram a mexer na minha parte gástrica, na minha parte intestinal, né? Colocaram energia suficiente, fizeram a operação necessária e falaram que a partir daquele momento a gente trabalharia muito, muito junto. E terminado isso, enquanto isso, muitos outros espíritos já fizeram também energização em pessoas que estavam dentro do ônibus, mas a cirurgia só pude observar mesmo em mim. Aí passaram novamente para a caravana deles. E na mesma velocidade que chegaram até onde nós estávamos, em movimento, foram embora, né? Sumiu. Claro, né, gente? A tecnologia deles... Uma velocidade impressionante. É imensurável para nós, né? Tu falou que foi a caravana médica do espacial do Dr. Bezerra de Menezes.
Caravana Médica do Dr. Bezerra de Menezes, mas tem um nome, né? Tem a Caravana do Espaço, Caravana Espacial, alguma coisa, Caravana Cósmica. Falange Médica. Falange Médica. Falange Médica do Espaço. A Falange Médica do Espaço. É dirigida pelo nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes. É incrível, é fantástico. É né? demais, é demais. E o amor deles é surreal, assim. Assim como, já que estamos no momento de curiosidades, quando eu fazia o meu mestrado em Salvador, eu parei no Galeão e... Quando tu encontrou? Aí eu estava indo para o aeroporto de Salvador, e aí quando eu estava entrando assim, e estava na fila dos que entravam nos especiais, né, os que entram antes, assim, né, estava Divaldo Pereira Franco, e ele estava ali, ia pegar o mesmo voo que eu. A gente fica meio bobo, assim, nessas ocasiões, assim, porque é quase que uma tietagem indireta, assim, né. Eu me lembro que tu disse que sabia então que o voo não ia cair. Ah, sim. Porque a Joana de Ângeles disse que ele ainda tinha muito trabalho a fazer. Tinha muito trabalho a fazer, não é? Essa é uma brincadeira particular minha, né? Mas eu fiquei feliz porque eu tinha certeza que aquele voo não cairia. Foi bem tranquilo, foi. Um voo abençoado. Mas aí, cara, eu entrei no avião normal e eu pensando, mas eu preciso criar coragem e conversar com o Divaldo. Eu preciso criar coragem. E aí, mas não queria perturbar, porque imagina, todo mundo deve querer conversar com ele. E aí ele entrou logo em seguida, quando liberaram para que todo mundo pudesse entrar, então eu entrei no ônibus e ele estava sentado no corredor. Eu pensei duas vezes, ele estava sentado mais na frente do avião e eu sempre sento no final, na finaleira, como o ônibus sempre é do meio para trás, né? E no avião também. E aí botei a mão no ombro dele e só disse: obrigado por tudo, meu irmão, que Deus te abençoe. E ele tocou minha mão, deu um sorriso lindo, assim, né? E aí agradeceu, né? Disse que Deus me abençoasse também. Tá, subimos, decolamos, lá em cima a caravana da Joana de Ângeles entra. Então, antes era no ônibus, agora a caravana... a gente está falando da avião. Pareou com o avião. Não, na verdade eu não vi parear. Eu simplesmente, quando eu acordei, estava um monte de espíritos dentro do avião, trabalhando, mas trabalhar com todo mundo, assim. A peneira passou em todos, assim. Mas também não pense que apenas isso acontece em momentos onde está o Divaldo, onde está... Claro. Não, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, não é? Exatamente, exatamente. O mentor Lázaro, o mentor Equenaz, eles sempre dizem que a matéria trabalha onde a matéria está, o espírito trabalha onde há necessidade de trabalhar. Né? E tanto é que muitas vezes o centro espírita estava em trabalho, eu não podia estar trabalhando na casa espírita porque estava viajando a trabalho, e eu vi muitas vezes a minha faculdade mediúnica ser usada ali para atender os meus colegas músicos sem que eles nunca tivessem tido a possibilidade de imaginar que estavam naquele momento sendo transmutados, sendo trabalhados, sendo feito alguma coisa. Facilita então quando no ônibus ou no avião ou no veículo tem uma pessoa cuja energia propicia esse tipo de coisa. Agora a gente vê a importância daquilo do Jordelei Responde, né? Orações e Evangelho no Lar. Que é o de amanhã, ele falou sobre isso. Está muito interessante. Se nós tivermos a possibilidade de mantermos o pensamento em prece e a vibração elevada, nós podemos ser esse veículo transmissor da energia de luz para ambientes que nós estivermos. Viu que interessante? Eu acho que o título do vídeo de amanhã vai ser Como fazer um pilar de luz em casa. Bom, então tem muitas pessoas, né, Julie, que se preocupam com remédios. Claro, tem que tomar remédio às vezes, mas sabem que remédios não deveriam ser tomados, né? E eu sei que tu tem uma dica para essas pessoas. Eu gostaria que tu falasse. Sim. Primeira de tudo, cuide da tua saúde, né? Cuide dela. Cuide da tua saúde mental, cuide da tua saúde emocional, cuide da tua saúde física. Eu sou também um pouco teimoso a tomar remédio, mas remédio a gente precisa tomar, precisamos tomar. Eu tomo remédio, né? Eu estou numa fase que eu preciso tomar remédio para descansar, preciso tomar remédio para apagar, então é remédio controlado, eu tomo e eu sei que não tem problema nenhum. Temos que ter a consciência disso, por favor. Lembramos que todo e qualquer trabalho que existe nesse planeta é com a permissão de Deus, né? Ocorre com a permissão de Deus. Nossos irmãos médicos, nossos irmãos cientistas, nossos irmãos químicos,
todos são trabalhadores de Deus. E a sua produção, às vezes, pode parecer equivocada, que traz prejuízo para nós, como muitas medicações, mas é permitido por Deus. Então nós temos que saber que não estamos fugindo às regras, não estamos de maneira alguma. Se é para ficar melhor, toma-se remédio, por favor, tome. O que pode ser feito para amenizar? Isto. No Reiki, a gente aprende, né, que, por exemplo, tu pode energizar uma água, tu pode energizar o ambiente, tu pode energizar medicações. Dentro das casas espíritas, a gente também sabe que funciona assim. A gente pode magnetizar ou energizar isso. Coloca na palma da tua mão, faça uma breve oração, né? Funciona mais do que se imagina, né? Para transmutar os elementos que seriam nocivos, né? A gente não tem ideia, claro. Mas a transmutação é muito grande. Mas é a mesma coisa, Pedro, que a alimentação. A gente está lá fazendo o nosso almoço, nossa janta, nosso café da manhã. E aí, aquele dia, a gente resolve fazer o almoço brigando com alguém. A energia que vai ficar ali naqueles alimentos, não pense vocês que são energias boas, porque naquele momento nós não estamos com vibrações boas. Então, nós estamos colocando no alimento que estamos ingerindo aquela energia. Mas, além do mais, tem uma coisa muito importante, porque Jesus nos diz que não importa o que entra pela nossa boca, importa é o que sai de dentro de nós. É verdade. E também tem aquela outra frase que diz, né? Comida boa é que é feita com amor. Deve ser por isso, né? Com certeza. Exatamente. Muito bem. E para encerrarmos, né, Juliei, tem uma coisa muito curiosa que a gente fala, é que é a noite dos espíritos, né? Que quando o Sol, que é o maior transmutador da humanidade, vai para o horizonte, possibilita com que outros seres saiam para a superfície. Claro, Pedro, é que isso é um ponto muito delicado e a gente pode ficar horas falando sobre ele. Mas para abreviar, por quê? Claro. Quando a gente começa a perder a intensidade do Sol, muitos irmãos que não conseguem viver em lugares muito luminosos, eles começam a ter mais convívio, principalmente irmãos ligados a vícios, irmãos ligados a sofrimentos bárbaros, assim, ou até mesmo quando se está se projetando maldades, enfim. E é engraçado porque conforme o sol vai caindo, eles vão começando a se manifestar. Por isso que muitas vezes nós temos uma tendência muito grande a ter medo à noite. A gente se preocupa muito com a noite, a noite é misteriosa. Na verdade, é um campo muito mais aberto para que os nossos irmãos espirituais possam caminhar livremente, sem ter o prejuízo para eles da claridade da luz, né? A estrela da vida, como o mentor Ekenazi vive dizendo. A estrela da vida. Mas eu observava uma vez que eu estava numa praia, e não vamos citar nomes, senão as pessoas começam a ter medo de ir para a praia, principalmente ela, que é muito bonita, e eu voltaria sem problema nenhum. Mas lá, quando o sol muito cedo termina em função da edificação que tem. E aí era engraçado, porque conforme o sol ia perdendo sua força, nossa, surgiam espíritos assim de tudo que era lugar, assim, saíam de bueiros, saíam de lugares que eu nem imaginava que tinha irmãos ali dentro parados, escondidos do sol, porque sabiam que já a luz não ia ter mais sua presença muito forte, né, ia terminar, eles iam poder estar mais livres. E todos eram ligados muito a drogas, de todos os tipos, aos vícios em gerais. Né? Porque realmente, né, o sol ele queima algumas estruturas do corpo deles, né? A nossa, né? Da nossa mesmo, né? Nossa. Verdade. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado deste momento com o Jardelei. Foi o vlog com ele hoje, certo? Então eu espero que você tenha gostado. Jardelei, te agradeço muito pela participação, como sempre muito bem-vindo. O pessoal te adora. Obrigado, eu sei disso, eu também te adoro muito, eu gosto muito de ti, das tuas participações, das conversas que sempre enriquecem os conhecimentos mutuamente, né? Eu aprendo muito com o Juliei, acho que aprende comigo alguma coisa. Demais, demais. Eu acho que eu aprendo mais do que eu posso aprender. Não sei. Mas a nossa amizade é de muita data, meu querido, muita data. Então, contando essa parte... Muito obrigado, é sempre bom estar aqui. Com o Pedro a gente dá muita risada, mais do que vocês possam imaginar. E obrigado mesmo e uma boa semana a todos. Uma boa semana para vocês, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que ajuda bastante o canal e mais pessoas assistirem também. Então, agradeço muito. Nós nos vemos nos próximos.
Um grande abraço e até mais!